Oi, gente. Alguns amigos pediram para que eu fizesse aí algumas considerações a respeito da anulação do julgamento do júri da Boate Kiss pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul. O Tribunal do Júri tinha condenado em primeira instância, no mês de dezembro de 2021, quatro réus por homicídio doloso de 242 pessoas naquela famosa tragédia da Boate Kiss e impôs penas que variavam de 18 a 22 anos a esses réus. Há poucos dias, entretanto, o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, por uma de suas câmaras e por maioria de votos, 2-1, anulou aquele julgamento do júri com fundamento na ocorrência de vícios formais no processo. Alguns protestam contra essa decisão com o argumento de que seriam meras irregularidades formais, de que a nossa legislação processual é carregada de filigranas jurídicas, de superficialidades que só se prestam ao serviço da impunidade. Mas uma reflexão é necessária. Será que realmente essa anulação do júri é reflexo mesmo dessas supostas filigranas e dessas supostas imperfeições do nosso sistema jurídico processual? Não há dúvida de que o nosso Código de Processo Penal contém realmente disposições arcaicas, anacrônicas, herança ainda, né, de um direito de origem ibérica da época da colonização e que até hoje ainda reflete no nosso processo. Também não há dúvida de que as normas processuais, como o próprio processo, têm natureza instrumental. O processo não é um fim em si mesmo, mas serve de instrumento para a realização do direito material. Entretanto, o Código de Processo Penal contém também, principalmente, especialmente depois das profundas reformas posteriores à Constituição de 88, notadamente aquelas grandes reformas legislativas de 2008, de 2009, de 2011 e mais recentemente de 2019, pacote anticrime, contém valiosíssimos dispositivos que garantem efetividade aos princípios constitucionais do processo e que têm que necessariamente ser observados num ambiente processual de um Estado democrático de direito. Sob uma Constituição garantista como é a nossa, o processo penal deixou de ter aquele matiz de princípio instrumento de aplicação da lei penal para se transformar principalmente numa ferramenta de garantia do indivíduo em face da potestade estatal. Por isso, a existência de normas processuais e especialmente a obediência a essas normas processuais constitui pressuposto de legitimidade da atividade persecutória do Estado. De modo que só é legítima uma condenação quando ela surge ao final de um processo em que foram obedecidas todas as garantias que a Constituição estabelece em favor do indivíduo, em favor daquele que está sendo acusado. Confesso que eu não li os autos do processo da Boate Kiss, mas pelas notícias divulgadas, o Tribunal de Justiça fundamentou a anulação do julgamento em diversas violações dessas garantias. E algumas dessas violações são tão sérias e flagrantes que não se poderia esperar outro resultado que não
a anulação do julgamento pelo júri. Vejamos. Primeiro, a notícia de que o assistente de acusação, o advogado de uma das famílias das vítimas, se referiu na sua exposição ao silêncio dos acusados como argumento de reforço da convicção da culpa. Ora, como decorrência da garantia da ampla defesa e do seu consectário lógico, que é a garantia da não autoincriminação, incluindo o direito ao silêncio, né? É óbvio que não se pode impor ao réu, não se pode usar contra o réu o silêncio no interrogatório. Essa, aliás, a razão da expressa proibição contida no artigo 478, inciso 2º do Código de Processo Penal. Não se pode, durante os debates no plenário, usar o silêncio do réu em seu prejuízo. E isso é uma coisa lógica. Ora, se é direito do acusado o silêncio no interrogatório, garantido pela própria Constituição, ele não pode sofrer nenhuma sanção, nenhuma penalidade, nenhum prejuízo. Ninguém pode ser penalizado pelo exercício de um direito. Do contrário, não é direito. Houve também, ao que consta, violação ao devido processo legal e o seu inerente sistema acusatório. O juiz não pode, e os jurados também, porque são juízes de fato, não pode julgar nem ultra petitum e nem extra petitum, de forma que o julgamento deve ter por objeto exclusivamente aquilo que consta da denúncia. E, no rito do procedimento do júri, o que consta na denúncia filtrado por aquilo que consta na decisão de pronúncia. E me parece, ao que eu li, que um dos réus foi acusado de conduta comissiva, de uma ação comissiva. E, durante os debates, atribuiu-se a ele responsabilidade por omissão. E essa responsabilidade por omissão foi objeto de quesito posto à votação dos jurados. Ora, é uma flagrante violação do sistema acusatório, é uma flagrante violação do princípio da correlação ou da congruência entre acusação e sentença. E, evidentemente, implicaria numa nulidade absolutamente insanável. Também parece, pelo que eu li, que ocorreu uma ofensa clara às garantias do contraditório e da ampla defesa, pelo fato de a acusação ter apresentado durante os debates uma maquete virtual do prédio onde funcionava a Boate Kiss. Ora, nada teria de ilícito nisso se essa maquete virtual não tivesse sido apresentada, como foi, sem que fosse disponibilizado à defesa, com prazo mínimo de 3 dias de antecedência do julgamento, o conhecimento dessa maquete, o pleno conhecimento dessa maquete que foi apresentada como prova. Ora, o artigo 479 do Código de Processo Penal proíbe que se leia qualquer documento relacionado ao fato ou que se apresente qualquer objeto como prova sem que se dê à parte contrária conhecimento disso com pelo menos 3 dias de antecedência. Esse dispositivo processual nada mais faz do que assegurar o princípio do contraditório, evitando a supressão da dialética processual pela surpresa. E, como foi apresentado pela acusação,
além do contraditório, essa conduta violou flagrantemente também a garantia da ampla defesa, que na verdade, se tratando de júri, não é só ampla, é plena. E evidentemente isso constitui nulidade. Há também notícias de outras nulidades que poderíamos aqui comentar, como por exemplo o princípio da publicidade e do contraditório em razão de um sorteio dos jurados ter sido feito com desobediência àquela antecedência mínima de 10 dias úteis da data do julgamento, né? O que impede, evidentemente, que as partes possam, por exemplo, averiguar eventual motivo de suspeição ou de impedimento de um jurado, e isso ofende também a garantia do contraditório. A conclusão é de que a anulação daquele júri, mais do que acertada, era inevitável. Tantas são as violações, tantos são os vícios processuais. Consequência da anulação, primeira, a obrigação da realização de um novo julgamento pelo mesmo tribunal do júri, porque o Tribunal de Justiça não pode se substituir à decisão soberana dos jurados. Entretanto, com o conselho de sentença composto por outras pessoas que não participaram do primeiro julgamento, em razão da expressa proibição contida no artigo 449, inciso 1º do Código de Processo Penal. Segunda consequência é a imediata soltura dos réus, já que eles estavam presos por força da condenação que foi anulada e, portanto, não pode produzir esse efeito jurídico de mantê-los presos. Eles não estavam presos por força de um decreto de prisão preventiva, mas por força da condenação e por decisão do Supremo Tribunal Federal, que determinou a imediata prisão após a condenação. Como a condenação foi anulada, consequência lógica, a imediata soltura dos acusados. O que resta, na verdade, é a lição de que o respeito às normas processuais, especialmente aquelas que cristalizam a efetividade das garantias constitucionais, é condição de validade de qualquer condenação, seja no tribunal do júri, seja no juízo singular, é condição de legitimidade e de validade da sentença condenatória criminal o respeito às regras do jogo, porque tanto no juízo singular quanto no júri, o respeito às normas processuais que conferem garantias que a Constituição assegura ao acusado são absolutamente imprescindíveis como reflexo de um processo penal democrático num Estado de direito.